Desde o início do segundo governo Trump à frente da Casa Branca, sede da presidência dos Estados Unidos, um tema recorrente vem ganhando as manchetes dos noticiários pelo mundo afora e tem gerado grande controvérsia e polêmica: a questão da imigração nos Estados Unidos. Um assunto sempre presente no debate público dos Estados Unidos, sendo relevante e muito importante, uma vez que não afeta apenas o povo estadunidense, mas também o mundo de uma forma em geral, que sempre recorrer ao sonho americano como uma forma de alento diante da catástrofe econômica e social que se abate no seu país de origem. Contudo, o apogeu socioeconômico dos Estados Unidos veio de trabalhadores imigrantes que se estabeleceram no país e, aproveitando as oportunidades oferecidas pela nação, as liberdades econômicas, tanto no aspecto trabalhista quanto no empresarial, puderam crescer economicamente e retribuir com mais investimentos, maior turismo, maior poder de compra e dinamizando e levando a economia dos Estados Unidos a um patamar de grandeza ainda não superado por qualquer outra nação. Assim, para os Estados Unidos, seria vantajoso se livrar e deportar milhões de imigrantes? É vantajoso e necessário promover uma política de caça às bruxas contra os imigrantes que promovem o crescimento econômico do país? Os Estados Unidos estão no caminho certo? Mas antes de iniciarmos o vídeo, você está no Universo da Geopolítica, seu canal de atualidades e história geopolítica. Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer ter a sua companhia para assistir a mais interessante episódio geopolítico. No vídeo de hoje, analisaremos o contexto da imigração nos Estados Unidos. Se você gostar, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão notícias atualizadas dos mais importantes acontecimentos da geopolítica mundial. Muito obrigado e vamos para o vídeo. Em janeiro até as primeiras semanas de fevereiro de 2025, uma onda de deportações de imigrantes foram autorizadas, essencialmente de pessoas provindas de países emergentes ou em desenvolvimento, o que revela o forte preconceito e estigmação profunda com que a população e o governo dos Estados Unidos tratam os imigrantes. Em primeiro lugar, segundo Ricardo Molina, empresário e referência no assunto de imigração para os Estados Unidos, ele afirmou que qualquer pessoa estrangeira, estando em solo estadunidense, que for denunciar as autoridades, poderá ser deportado, o que rebate a falsa afirmação de que o governo dos Estados Unidos estaria deportando apenas criminosos ou pessoas indocumentadas. Assim, a denúncia às autoridades é feita de forma anônima, ou seja, não existe responsabilidade do autor da denúncia se a acusação feita for falsa, sendo uma brecha legal para qualquer tipo de acusação que pode ensejar uma eventual deportação. Segundo, o governo Trump suspendeu a lei de asilo e ordenou que todas as solicitações de asilo, que é uma proteção legal que o país oferece a pessoas que sofrem perseguição ou violação de direitos humanos, fossem também suspensos. Terceiro, ainda tratando da questão migratória nos Estados Unidos, houve a deportação em massa de milhares de pessoas oriundas de países emergentes para seus países de origem no início do ano. No caso dos brasileiros, simplesmente houve flagrantes violações de direitos humanos, pois eles foram deportados para o Brasil em avião sucateado, com motor falhando, sem ar-condicionado, proibidos de usar os sanitários, algemados nas mãos e nos pés e sofrendo violência física de agentes dos Estados Unidos. Assim, as autoridades dos Estados Unidos arrogantemente se intrometem nos assuntos internos dos países hostis à sua influência, como possuindo governos ou estruturas de Estado que violam os direitos humanos de suas populações, o que de fato na maioria dos casos é verdadeiro. Contudo, os Estados Unidos ignoram o fato de que tratam os imigrantes de forma tão inescrupulosa quanto os mais repugnantes regimes autoritários se tratando de deportação de pessoas estrangeiras. Uma clara afronta diplomática ao Brasil, em que o governo brasileiro, como fraco e covarde que é, apenas prestou uma nota de repúdio pelo tratamento desumano prestado pelas autoridades dos Estados Unidos. Uma questão ainda mais problemática que não repercutiu tanto na mídia em geral foi que houve um grande repúdio às condições abjetas sofridas pelos brasileiros deportados apenas agora. Entretanto, esse tratamento desumano e degradante dos Estados Unidos em deportar pessoas de países emergentes é a regra e não a exceção. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, anterior a Trump, aliado ideológico do presidente brasileiro Lula, deportou por diversas vezes milhares de brasileiros dessa forma desumana, sem nenhum sinal de repúdio nem da imprensa brasileira nem do Itamaraty, que causa perplexidade pela total incompetência do Brasil em se impor como nação soberana na ordem internacional. Esse tratamento desumano dado aos deportados dos Estados Unidos se assemelha ao tratamento desumano em que se transportava os escravos africanos dos navios negreiros, vindos para as Américas no século XVIII e XIX, apinhados de gente sem condições de higiene e ventilação, sofrendo torturas e maus tratos com total brutalidade e violência. Assim é o pensamento da maior parte da população estadunidense, que se formou em uma base ainda racista
racista e preconceituosa direcionada tanto a pessoas de cor quanto a pessoas migrantes. E é esse pensamento ultrapassado que ainda teima em se perpetuar em pleno século XXI. Na história dos Estados Unidos, o preconceito e o racismo moldaram a sociedade estadunidense, segregando bairros, cidades e vilas inteiras, com o objetivo de que não houvesse qualquer aproximação e futura e eventual miscigenação entre populações brancas e não brancas. Leis proibindo casamentos interraciais eram comuns em diversos estados dos Estados Unidos até boa parte do século XX, especialmente no sul dos Estados Unidos, que foi uma região escravista. A ciência do fim do século XIX e do começo do século XX apoiava abertamente as teses pseudocientíficas de que uniões interraciais iriam manchar a pureza racial, o que revelava a natureza puramente racista de se evitar uniões entre etnias diferentes. O psicólogo César Lombroso afirmava em uma tese já superada cientificamente que criminosos possuíam determinadas características comuns que os enquadravam na degeneração social do crime e que a sociedade deveria repudiar qualquer um que tivesse tais características. Assim, a população dos Estados Unidos cresceu com ideias segregacionistas e de estereótipos racistas, enraizados em seu imaginário popular, que moldaram sua visão de mundo e sua relação com as outras nações. A relação entre os Estados Unidos e o Reino Unido é vista como uma parceria estratégica especial de grande importância, visto as similitudes culturais entre as duas nações. Ambos são anglófonos, professam a religião protestante, regem-se por governos laicos em que o Estado de Direito é a base da sociedade, que promove o paradigma do livre mercado, sendo ambos países democracias. Estados Unidos e Reino Unido por muito tempo se sentiram diferentes do resto do mundo em uma base racista por terem populações majoritariamente brancas, em uma ideia já superada cientificamente de superioridade racial. A relação entre os Estados Unidos e os outros países da Europa é baseada na indiferença ou desconfiança mútua, uma vez que, mesmo sendo ambas sociedades de populações majoritariamente brancas, a relação entre os Estados Unidos e a Europa foi baseada sempre em disputas políticas e comerciais, uma vez que a maioria dos países europeus eram constituídos por monarquias, enquanto os Estados Unidos, em uma forma política republicana, procuraram sempre evitar estar em vantagem um em relação ao outro. Porém, nos séculos XVIII, XIX e XX, quando guerras, catástrofes naturais, intempéries climáticas ou mesmo o próprio processo da Revolução Industrial aconteceu nos países europeus, o que fez com que milhões de pessoas ficassem sem ofício ou uma ocupação na Europa. Os Estados Unidos foram muito receptivos e hospitaleiros em receber grandes quantidades de pessoas migrantes europeias, mesmo que os Estados Unidos nem tivessem as melhores condições para abrigar tantos refugiados exilados. Por outro lado, nessa época já existiam leis que dificultavam a migração de certos grupos étnicos. Só para se ter uma noção, leis que restringiam até proibiam a migração de chineses, japoneses e árabes foram comuns no início do século XX. Os povos árabes e asiáticos eram vistos a mentalidade pseudocientífica ultrapassada da época como povos inferiores e que poderiam contaminar os Estados Unidos com povos menos educados e propícios à corrupção, na mentalidade racista daquele tempo. E existiram leis que proibiam ou restringiam a entrada de ibéricos, portugueses e espanhóis nos Estados Unidos, vistos como povos miscigenados de populações brancas e mouras islâmicos do califado de Al-Andalus, e por que não se desenvolveram a pureza racial que os Estados Unidos esperavam de seu povo. Mesmo que a União tenha vencido a Guerra Civil dos Estados Unidos e no século XX houve a proclamação dos direitos civis com emenda à Constituição dos Estados Unidos, o racismo e o preconceito ainda se perpetuam pela sociedade, pregando intolerância e disseminando ódio e violência, seja por meio do Estado contra grupos étnicos, seja por meio de organizações radicais e ações terroristas de lobos solitários. A imigração nos Estados Unidos é o processo que fomentou o crescimento econômico dessa nação, promovendo um grande ganho de produtividade econômica sem igual no mundo. Contudo, Trump, com suas políticas desastrosas migratórias, pode colocar tudo a perder, isolando os Estados Unidos na esfera diplomática e pode contribuir para a perda de cérebros, por criar um clima de insegurança nacional, afugentando grandes pensadores dos mais diferentes ramos científicos que poderiam promover o crescimento dos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.